Finalmente saiu o documentário Reality Check Inside America's Next Top Model sobre os bastidores de America's Top Model. O que você achou? Olha, eu esperei por esse dia por muitos anos da minha vida. Eu sabia que era ruim, mas eu acho que eu fiquei ainda chocado, assim. Eu falei, meu Deus, era pior do que eu lembrava. Eu fiquei muito na dúvida de por que gravaram, porque a gente sabe que a Tyra corre dessa história de todos os escândalos de America's Top Model, ela corre como o diabo foge da cruz. Só que eu acho que nos últimos anos as coisas começaram a ficar muito fortes no TikTok. Principalmente muitos cortes, as pessoas começaram a falar muito disso. E se você não toma o controle da narrativa pra você, as pessoas te definem. Então acho que foi um jeito da Tyra falar assim, olha, então tá, vamos tentar passar um pano nisso aqui, passar um pano, vamos tentar falar disso, eu construo a narrativa, eu crio a narrativa e pronto, a partir de agora não tem que mais falar dos absurdos e dos dramas de America's Top Model, porque já foi falado num documentário, não tem por que ficar continuando a falar, sabe? Isso dito, você acha que deu certo? Não. E a gente entendeu agora, e assim que foi anunciado o documentário, a gente entendeu que, na verdade, é simplesmente uma forma de limpar o passado, porque na Netflix, deve ser Netflix, né? Deve ser Netflix. Vai ter a 25ª temporada de America's Top Model. Então é um formato da Tyra de que, ó, dá um jeito de vamos passar tudo aqui que já aconteceu pra trás, vamos resolver tudo, comentar tudo que as pessoas comentam. Pronto, gente, tá comentado. Agora, de olho no futuro. Vai assistir? Eu vou. No sigilo. Eu vou assistir, gente. Não vou nem mentir. Vou nem mentir, vou assistir sim. Mas a gente entendeu que o documentário não é exatamente, né, o que a gente esperava que fosse. Não, e não é nada positivo pra Tyra, assim. Eu acho que saiu dela como a pessoa que resolveu não ter accountability de nada, não assumir nada. Até, eu acho que assim, ninguém do júri, Miss J, Mr. J, Nigel, Ken Mock, então, que é o diretor, ninguém assumiu nada. Eles começaram a assumir depois, assim, começaram a sair umas notícias. Eu fiquei incomodado, eu ficava incomodado com esse mas eu não falava nada. Mas eu não podia fazer nada, exatamente. Então, assim, eu adorei ver o documentário, eu adorei ver as coisas que aconteceram, assim, tipo, terrível de perceber como... Era muito louco, né? A gente via gente tendo hipotermia na TV numa terça-feira à tarde e achava que isso era alta moda. Como assim? Você não vai ficar pelada, não sei o que, você não vai pular de um prédio, mas a vida de modelo é assim. Nenhuma modelo é assim. E elas mesmas falam, né, no documentário, que as situações, o portfólio, acho que foi a Dani que falou isso, que o portfólio que você cria na America's Top Model é tão absurdo que chega no mundo real, não dá pra usar nenhuma foto, não dá pra usar nada, porque nenhuma das campanhas parece com aquilo que era America's Top Model, e a Tyra super falava que não, é símbolo da moda e tal. Sim, porque fazer foto tomando tiro, sendo envenenada, vai super te ajudar a conseguir um editorial da Prada. Você nunca viu essa campanha? Fala sério. Eu notei que todo mundo que levou a culpa pelas coisas, menos a Tyra. Primeiro ela culpa os anos 2000. Sim, ela fala que é algo da época. Gente, assim... Ela tá mentindo? Não tá mentindo, mas também é culpa dela. Survivor também é dos anos 2000. E tá aí, tá vivo inteiro, não foi cancelado. Real World, Big Brother lá, é dos anos 2000. Tem outros reality shows que são dos anos 2000 e que não faziam os absurdos que a America's faz. Então, assim, não dá pra falar. Se todos os realities fossem completamente malucos que nem America's, você poderia pôr a culpa nos anos 2000, mas não é o caso. Janice Dickinson. Sim. Ela foi muito esperta. A Janice realmente, ela falava absurdos. Takara. She is a powerful individual, and in this shot, I don't think the passion was there. This is a little weak on one side of the picture. A little weak? The car looks better than she does. If the body could just slim down 150 pounds, that would be good. Then she'd be 30 pounds. That would be better. This looks like she escaped from a mental institution. This is the worst photograph I've ever seen. You look deranged. Your arms look amputated. Your legs look amputated. And it looks like you have a penis. I'm sorry. Falava e continua falando, né? Até hoje. Você já viu que ela, na internet, ela fica vendo vídeo dos outros e julgando, falando mal das pessoas? Não, ela faz isso. É o papel dela. É o Instagram dela hoje em dia. This is horrible, you guys. Sorry, I'm gonna... Oh, good Lord. What has fashion come to? Thomas, your hair looks like you put it into a toilet and then blew it out with some wind tunnel screen. Eu vou entrar, vou até ver isso.
É o papel dela e a Tara culpou super ela, falou que se sentia incomodada com os absurdos que a Janice falava. Aí colocaram uns cortes assim da Tara meio desconfortável com os absurdos da Janice, mas ela provava, gente. A RuPaul não demitiu o Santino? Sei lá, com 1 ou 2 temporadas? Ela poderia sim também ter passado a faca na Janice, demorou muito. E é bem claro que eu genuinamente acredito que na primeira temporada a Tara até queria fazer algo de bem e conseguir botar mais pessoas com corpos diferentes, com etnias diferentes na moda. Ela fala que lutou pela diversidade. Mas na minha cabeça isso aconteceu até a primeira temporada, no máximo na segunda. Depois ela percebeu que o negócio tinha que bombar, então vamos botar gente pelada, vamos botar gente pendurada, vamos botar gente vestida de balas. O gongo, andar dentro de uma bola inflável. Andar num prédio, descendo numa passarela. Gente, que desfile você já viu que alguém anda dentro de uma bola? É uma cena Uma muito bola ridícula. inflável. Aquilo é muito ridículo. Ela culpa também a audiência. Ela fala que é culpa de vocês, que vocês queriam. Que cara de pau falso. Mas é o que vocês queriam. A gente tinha que dar o que as pessoas querem, né? A audiência pede sangue. E se a audiência quer sangue, é nosso papel entregar. Não, amor, não é. A gente tá assistindo. A obrigação aí de fazer o programa é você. Ela culpa os roteiristas, porque ela fala que, eles criavam, então a gente tinha que fazer. Não é, minha gente? Mas assim, você é a dona do programa. Você pode falar assim, não, escreve de novo, faz outra coisa. Isso é um absurdo, isso é um exagero. Você não pode culpar os roteiristas. Não, eu não vou botar uma menina dentro de um caixão num cemitério no dia seguinte que a melhor amiga dela morreu. Não vou fazer isso. Mas ela fez. Ela culpa os empresários da moda, porque ela falou que a Danielle não ia conseguir trabalho. É porque ela fala com a Danielle que já tinha conversado com pessoas da indústria e que ela não ia conseguir trabalho se ela não fechasse o diastema dela, que era uma coisa do mercado. Sendo que a gente tem aí, sei lá, Madonna e Brigitte Bardot, que são famosas por ter o diastema. E depois, em outras temporadas de Américas, criou-se um diastema no dente da menina. Na porque 15ª. vai ser alta costura, vai ser high fashion, né? Vai ser alta moda. Então... 9 temporadas depois, ela teve coragem de pegar uma menina chamada Chelsea e falar: vou aumentar seu diastema. É puxado. Ela culpa os padrões de beleza, porque ela fala que o negócio da Kine, principalmente na situação lá da Kine, do negócio do elefante, porque ela fala que inclusive, belíssima. Tá belíssima. Kine está linda. Belíssima. Kine está linda. Que, ela, na época a gente pegava no pé dela com gordura, porque era assim os padrões de beleza. Mas eu queria muito ajudar mulheres com corpos diferentes. Mas esse era o padrão de beleza, era o que acontecia. Não é. Na natureza masculina, ela culpa também. Porque ela fala que, nesse negócio que tinha um modelo que tava passando a mão na perna da Kine, né? Sim. E ela falou no documentário que a Kine poderia ter tido profissionalismo de que acontece, se o modelo vem te agarrar, você tem que saber de uma forma profissional tirar a mão dele da perna dela. E usar seus talentos femininos. Ela fala isso pra ela, pelo amor de Deus, gente. E a Kine fala que parou o ensaio, porque não sei o que, achou que ia ser apoiada e não foi. E culpa também a emissora, porque ela fala que a demissão da Miss J, do Jay e do Nigel foi um pedido da emissora que pediu pra dar uma sacudida, porque a audiência tava caindo, mas já teve gente que se pronunciou, né, sobre isso. E inclusive o próprio Jay, o Jay, o Nigel e o Miss J, inclusive, assim, será que eles vão pleitear um programa dos três? Porque eles estão agora os três andando bem de um juntinhos. lado pro outro, bem juntinhos. Eu não duvidaria. Mas eles foram num programa agora, depois do backlash do documentário, o Mr. J falou com todas as letras. Ninguém pediu pra demitir os três. Pediram cortes de budget, cortes de orçamento. Tem que diminuir. Ela poderia tirar do dinheiro dela. Ela poderia tirar de outros lugares. Ela quis ainda botar a gente descendo do prédio, então vai ter que demitir. É igual a Heidi faz com o Tingan, que é onde ela vai, ela quer levar ele. E se precisa... Tirando agora. Tirando agora que ela nem ficou sabendo. Mas aí, tadinha, ela nem ficou sabendo que o Tingan não ia ser renovado pro Project. Mas ela sempre carrega eles. Ela poderia ter falado pros três, olha, gente, a audiência caiu, a emissora tá pedindo cortes, vou ter que cortar o salário de vocês. Ou vou mudar. Querem continuar? Vocês têm a opção de sair. Porque eu entendo que, né, o salário é o salário, mas é o que dá pra fazer. Ninguém quer trabalhar ganhando menos, mas
pelo menos não teria sido um chute na bunda e um tchau, né? Vai e embora. eu acho que ela que vazou, sim, Certeza. pra imprensa, o negócio lá da demissão, que ela falou Cara que não dela. foi ela. Tenho sem certeza que foi. É a cara. A Tyra é a rainha, se você lembra do passado da Tyra, a Tyra é a rainha de qualquer publicidade, é boa publicidade. Sim. Ela não liga pra isso, ela nunca ligou pra isso, ela sempre quis ganhar fama e notoriedade, e a Americans foi uma ótima forma disso. E com isso, muita publicidade ruim, mas ela nunca ligou. Desde que o programa estivesse tendo audiência, as pessoas estivessem falando dela, ela hoje tá fazendo sorvete quente na Austrália, parecendo que tá completamente fora da casinha, e ela tá nem aí, desde que estão falando. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. E por isso que tá voltando aí a 25ª temporada. E aí a gente teve uns absurdos também no documentário, que a gente já sabia que ia ter um ensaio da Blackface, a gente sabia que ia ter. Eu acho que ela meio que passou por todos os mais polêmicos. Teve o da Blackface, teve o da salada grega, teve o do tiro, O das modelos Mulheres mortas. Teve das pessoas em situação de rua, mendigos. Teve. Eu acho que os mais controversos foram. Acho que os mais viralizados foram. Então, acho que ela passou por tudo isso. E aí, eu lembro, gente, a hora que passa no documentário, a parte das meninas que elas fazem uma depilação. Na primeira temporada. A Brazilian Wax, né? Que é a depilação brasileira, que é arrancar tudo. Acho que é isso, né? O Brazilian Wax, né? Eu acho que Deixar ali lisinha. o friquito lisinho. Gente, mostra as meninas. Eu lembrava disso da temporada. As meninas de perna aberta, assim, ó, gritando de dor, sendo depilada. Isso é muito absurdo. E o caso, acho que mais bizarro foi o da Shandy, né? Assim, acho que do documentário todo. Sem dúvida, esse é o pior caso. Inclusive, eu tenho pra mim, ainda mais vendo o documentário, que a Shandy seria a vencedora da segunda temporada. Se ela não só não fosse. foi pelo que aconteceu, entendeu? Ela queria, a produção queria, claramente Ela tinha todo o mundo arco, queria. ela tinha o arco De do Cinderela, herói. nossa, de muito. Cinderela, do desabrochar, porque ganha reality show, gente, não é quem é Quem bom. tem história. Quem é bom desde o começo não ganha reality show. Quem ganha reality show é quem tem jornada. Anotem isso. Se Anotem isso. Se você um dia for pra um reality show, começa bem vagabunda, bem podre, e aí você vai se soltando e você vai melhorando. É a forma de ganhar. Eu acho que ela poderia. Pra mim era isso, assim. E pra mim o caso da Shandy, eu sempre lembro da Shandy como uma menina que transou em Milão e que fez um escândalo com o Que namorado traiu o dela. namorado. Só que ela não transou com uma pessoa, ela foi estuprada e isso... E está na câmera, tá filmado, tá gravado e foi ao ar. E eu lembro que na época eu falei assim, puta que pariu, que episódio... Tipo assim, que episódio foda, porque, nossa, que bafão. Chocado. E agora sim, chocado, mas por todos os motivos errados, ainda mais porque tinha produção gravando absolutamente tudo que eles estavam fazendo. E você vê no vídeo que ela não tá participando, então é bem terrível que isso passou, e mais terrível ainda é a Tyra ter a cara de pau de virar e falar: eu não tava envolvida na produção, eu não sei não dizer." lembro. Como que ela é? Descreve ela pra mim. Como que ela é? É uma lourinha? E aí aparece Tyra, Executive Producer. Não! E aí ela mesma se contradiz, porque no documentário ela fala que ela e o Jay assistiam tudo, gravavam tudo, ficavam na ilha de edição, faziam tudo, eram tudo eles. E depois ela... eu sou tão bobinha, vou dar uma Shane, panquequinha não de sei. banana. Uma panquequinha de banana. Falsa. Você já percebeu que o jeito que ela fala, parece que ela tá num TikTok fazendo entonação pra manter a pessoa? Ela fala, Tyra? a Tyra, ela fala palavras muito rápidas e depois ela sussurra. Então ela fala, não, eu não estava absolutamente envolvida em nada, mas uma coisa eu tenho certeza. É sempre altos e baixos pra dar impacto. Deve ter tido... É tudo muito ensaiado, sabe? Deve ter tido um puta media training pra ela poder participar desse documentário. Ela deve ter ensaiado mais que a Maxiane pra poder... Oi? Sim, participei de American Top Model? Participei. Passei do ponto em alguns momentos? Sim, mas nem tudo eu tinha acesso, nem tudo era sobre mim. Eram muitas pessoas envolvidas. Eu fiz o melhor que pude. Eu queria dar uma carreira para as meninas. E é por isso que hoje eu voto em você, Miss J. Inclusive, Miss J... Seria Miss J a lacraia dos Estados Unidos? Seria, eu acho que ela é nossa grande diva que não anda mais. Que não, infelizmente... Mas agora tá andando.
Ela tá andando? Saiu. Então, essa é uma das grandes fofocas do pós-documentário. Miss J já está conseguindo andar. Obviamente, não totalmente, mas já está conseguindo andar e já falou que qualquer dia vai voltar a andar. E aí perguntaram pra ela, a entrevistadora perguntou pra ela se a Tyra passou pra visitar ela. E aí ela fez o que a Miss J faz. Ela não falou nada, só achou o que E fez assim. Aham. Eu sempre tinha me perguntado, porque realmente, assim, os Jays, o Nigel, você viu uma coisa ou outra depois, e a Miss J evaporou do mundo. Nunca mais você ouviu falar dela. Então era por isso. Ela tava passando por essa situação. Outra coisa que mostrou no documentário, que acho que era uma coisa que sempre teve, sempre se comentou sobre que elas não escolhiam as melhores fotos das meninas. Tava na cara. Tava na cara que não, porque você via que no ensaio tinha umas fotos melhores e às vezes a foto que ia pro panel, né, que ia pro julgamento, era muito feia. Então você via que era realmente assim, e eles assumiram, achei legal disso assim. Apesar de todas as coisas que fugiram, que, né, evitaram, desconversaram, assumiram que sim, É verdade. que as fotos eram escolhidas de acordo com a narrativa que eles queriam pro programa. Se eles queriam manter a menina, foto bonita. Queriam eliminar, foto ruim. Inclusive, tem um babado de uma participante da terceira temporada, a Amanda. Lembra uma que era mãe e tava ficando Que cega? tava ficando cega, sim. Então, ela disse, na temporada dela, teve uma sessão de fotos que eles mostraram pra elas a foto retocada e a foto não retocada. Pra dizer pra algumas meninas que, olha, você tá dando muito trabalho de retoque. E disse ela no Threads, porque eu li, que eles, sem querer, imprimiram as fotos pra ela no portfólio dela. Ela dava pra ver que a foto não retocada tinha sido retocada pra piorar a Meu foto. Deus! Pra criar um storyline de que, não, olha, calma também, você não fica tão bem, você também precisa de muita edição. E aí ela foi falar que é neste nível de absurdo. Eles até pioravam as fotos que eram necessárias pra história passar. Meu Deus, passado. Eu tenho uma coisa legal que é... Eu não sei se muita gente lembra, e isso é um fato bem interessante, que para algumas pessoas vai ser muito chocante, mas RuPaul's era baseado em America's. Sim, não, isso desde a primeira temporada, quando estreou, já falei, isso aqui é America's Next Top Era Model. quase uma paródia de... E até tem algumas descrições, eu não sei se ainda tá hoje no Netflix assim, mas antigamente na Netflix tava descrito que, esse programa é metade RuPaul, RuPaul's é metade... America's Next Top Model e metade Project Runway. Eles faziam essa brincadeira. Até a RuPaul, o jeito da RuPaul no judging parece muito o da Tyra, se você parar pra pensar. Sim. Ela tinha o finado, por causa de todos os problemas, She-Mail, que era baseado no Tyra Mail. Sim, You've Got She-Mail, que era You've Got Tyra Mail. Então, RuPaul's, assim, eu acho que pra quem chegou em RuPaul's mais novo, as pessoas não fazem nem ideia, porque elas nem sabem quem é a Tyra ou America's Next Top Model. Mas a verdade é que America's Next Top Model foi tão grande pro mundo que o RuPaul se baseou nele. E tanto que essa coisa do RuPaul de fazer os challenges meio absurdos é do America's. Só que das drags era que era meio pra ser piada de verdade, né? Não era pra ser... Sério. Sério, né? Exatamente. Posar numa salada grega. E eu tava pensando nisso sobre o RuPaul's, que eles falam muito, né? Porque acabou de gravar o programa... A RuPaul não sabe nem o nome. Outro dia ela chamou a Alicia Edwards de... O que ela chamou? Ela falou outro nome. Alicia alguma coisa. A Jinx, ela não sabe o nome. Ela não sabe o nome de ninguém. Mas... Só da Lawrence Chaney. Mas você vê que o RuPaul's, quando as meninas saem, tem uma máquina por trás, que é o WOW, que, muita gente sai como vilão, todas as questões de reality shows. Mas olha quantas drags hoje em dia têm carreira, e carreiras grandes, por causa do RuPaul's. O RuPaul's realmente dava carreira para as pessoas. Deu carreira para muita. Trixie, Bianca, Shangela, Alicia, até Kelly Mental. E tem umas que era ruim no programa. Delta Work. A Kelly Mental, Delta Work, que hoje tem um podcast bombadíssimo. Monet, Bob, com a Madonna. Então, assim, realmente teve muita gente que saiu do RuPaul's e fez carreira, ao contrário de RuPaul's, ao contrário de America's, que hoje ninguém não, modelo. Você tem, tipo, sei lá, você conta nos dedos o total delas que virou modelo, acho que você conta nos dedos de uma mão e que hoje ainda é famosa, você conta nos dedos de duas mãos. Quem seria alguém, assim? Eu nem sei. Que é modelo até hoje.
tem uma menina, eu não lembro do Eu nome lembro que dela. na época da America's Next Top Model, a Molly Sue, Molly Sue. A Molly Sue, Elise ela- da primeira a Elise temporada, foi que pro modelou Japão. no Japão. Elise foi pro Japão e modelou bastante. Molly Sue. E a Molly Sue. A Dani. Dani, da sexta. Uma pessoa que a atualização eu amei ver foi a Furonda. Você lembra da Furonda da sexta temporada? Sim. Era uma negra? Era uma negra Sei, ah. que a Jade ficava fazendo bullying nela. Aham. E aí a Furonda, ela no programa, ela já tinha dito que o sonho dela era ser advogada. E aí a Furonda é uma advogada hoje em dia. Pronto. Maravilhosa. É. E tava mega falando sobre todas as questões legais e os problemas de America's Next Top Model. Eu vi a Sophie falando que ela não. Que perguntaram a ela sobre os prêmios. Ela falou que ganhou vários prêmios. Ganhou realmente os $100 mil, só que aí depois dos impostos foi tipo $60 mil. Só que, gente, não é nada, né? Se bem que, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos, talvez esses $60 mil fosse mais uma coisa. Ela não soube gastar porque ela falou que é uma coisa que acontece com head show, que até, sei lá, do Big Brother da vida. Eu fico assim pensando, poxa, se a Milena ganhar, torço pra aquele time lá ganhar, mas você vê se uma tia Milena ganhar, a quantidade de gente que vai passar a perna nela pra pegar dinheiro... Ou pelo menos que tentar, foi, né? que Com foi o que a certeza. Sophie falou, que tinha gente que falava assim, você tem que ter uma assessora de imprensa, você tem que ter isso. E ela contratou um monte de gente, colocou o dinheiro na mão de um monte de gente que foi trabalhar pra ela, o dinheiro, evaporou. Mudou pra Los Angeles e ela pensa, poxa, eu podia ter pegado esse dinheiro, comprado uma casa, uma coisa mais estável. Investido, assim, sabe? exatamente. Então, sair de head show tem isso, que é complicado. Tem outra coisa de Americas que eu acho que se mantém, que fez a Americas ser muito... Manteve a história, né, de ser relevante até hoje, é que a Americas criou muito GIF, né? Muitos! Algum dos maiores GIFs que são vistos hoje na internet, como o da Ebony, assim, que ela tá chorando e ela faz assim... Ou que eles estão numa roda de oração e ela só levanta, olha pra câmera e faz a Fleabag. Tem diversos desses GIFs que hoje em dia ainda vivem no imaginário popular e que vieram de Americas. Sim, exatamente. Foi muito... Marcou uma cultura mesmo, marcou o tempo. Americas é atemporal, assim, no sentido de que continua se falando até hoje, pelos absurdos. Vamos ver o que vai acontecer envelheceu agora. como leite, Envelheceu né? como leite no sol quente. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Vai ter aí o ciclo 25. Eu acho que eles vão analisar como é que foi O resultado do o doc. resultado do doc, o que as pessoas já estão fazendo 1 milhão de memes sobre a Tara explorar o ponto fraco da pessoa num ensaio. Muito meme! Inclusive vencedoras, a Jeannie, coitada, que tinha alopécia e foi obrigada, e só usava peruca, foi obrigada a ficar careca. A Joni. A Joni também fez o ano, então muita gente fez isso. Eu acho que é isso, assim, acho que agora falou sobre o elefante branco na sala, que era o absurdo que era Americas, tá falado, virou piada, agora deu a volta, virou uma coisa meio mamacita. As pessoas ficavam putas, agora virou piada e pronto, borracha passada, digamos assim, mas território limpo para poder a Tyra voltar com a Americas de uma forma menos agressiva, mas com um caminho limpo, sabe? Sem as pessoas ficarem, porque Americas isso, não sei o quê. Isso sim, se eles conseguirem botar no ar, porque estão vendo um grupo de ex-participantes Sim. que vão processar a Tyra e vão tentar... Ah, é? Aham. A famosa Britney da 8ª temporada, que Sim. tinha uma peruca que comeu a cabeça dela, Sim. e que a outra falou que algumas pessoas têm guerra nos seus países. Aham. Então, A Natália. Quem falou da guerra foi a Natasha. não Isso, foi? icônica. A Britney se juntou com outras meninas, então ela se juntou com algumas que são bem famosas, a Whitney, ela se juntou... Da 10ª? Aham, ela se juntou com algumas da própria temporada dela, eu esqueci o nome, mas a gente consegue achar aqui e colocar pra vocês. E elas vão juntas processar a Tyra e exigir novas questões legais pra garantir que Americas... Pra garantir que mais meninas não sofram o que elas sofreram. Então, assim, ó... Tá. Eu tenho certeza que a Tyra já tá pronta pra falar da temporada 25, mas ainda vai vir uma tempestadezinha pra ela. Dia 11 de março estreia Dirty... Como chama? Rotten Secrets. Dirty Rotten Secrets, que vai ser o documentário do lado feito pelo pelo lado das meninas, dando a visão delas do America's Next Top Model, de tudo que elas passaram. Eu já vi a Angeli falando que participou. Ai. A Lisa falou que participou. Inclusive, A Gina. a Angeli falou que procuraram ela para participar desse Netflix, mas que ela não pôde porque ela já estava participando deste do I. Então, esse sim vai ser, Esse vai pegar pra capar. E, de verdade,
Quem tá sentado em casa com uma tacinha dando uma risada? Naomi Campbell. Sim! No fim das contas, quem tava certa, Naomi, assim como Cardi B tava certa na treta com a Nicki Minaj, Naomi Campbell está só aqui, ó, só rolando no feed, pensando. Rindo. Finalmente, sua vaca.